tarde, estamos dando início a mais um programa Café com Política, que tem entrevistado de hoje Ronaldo Lessa, ele que é engenheiro por formação, foi prefeito da capital alagoana, foi governador do estado de Alagoas e foi deputado federal. Ronaldo, muito obrigado pela presença, obrigado pelo convite, boa tarde. Tiago, boa tarde. E primeiro quer dizer que é uma satisfação estar na Rádio Legalidade, no Café com Política, e logo num dia que antecede a apresentação do filme, né? Vai ser amanhã. Como é que nós dissemos? É uma pré-apresentação, não é isso? Isso é uma pré-estreia do filme Legalidade aqui, que vai ter o Zeca, né? O diretor do filme. E no Cine Pajuçara, nesse Teatro Pajuçara. Portanto, até o dia que eu vim aqui foi um dia importante, porque eu estava querendo ver se fazia um chamamento para o pessoal do PDT e para os simpatizantes, as pessoas de modo geral que gostam de política, que se lembram da questão delegada, e até que não se lembra, é bom um filme para poder relembrar o que foi aquele momento histórico brasileiro. Mas muito obrigado pelo convite também. Que agradecemos nós. Ronaldo, inicialmente no âmbito nacional, qual a avaliação que você tem do governo Bolsonaro e levando em perspectiva a reforma previdenciária que foi agora aprovada, levando em perspectiva essa política externa desastrosa, levando em perspectiva também o enfraquecimento do seu corpo, de eleitores, qual é a avaliação que você tem ao governo Bolsonaro? Bom, você já disse, quer dizer, o Bolsonaro já foi um fenômeno a sua eleição. Não se esperava um país com as características do Brasil, né, de um país que recebe gente de toda parte do mundo, foi formado não só por portugueses, nem por africanos. Nós temos hoje uma miscigenação grande. Então não se esperava com um homem com tanta fobia como ele tem, ser presidente do país. Mas poderia ser que o próprio cargo fizesse a pessoa modificar, o que não está ocorrendo. Cada dia nós assistimos mais desastres, né? A família não ajuda, contribui mais ainda para os problemas que temos vivenciando, né? A reforma da Previdência foi uma outra coisa que é ruim, foi errada, porque ela feito uma reforma da Previdência sem ter os números, ela não podia ser primeiro do que a tributária. O país é um dos mais injustos com relação ao trabalhador e à classe média. É muito cobrado, por exemplo, o nosso imposto de renda é imposto de salário, não é imposto de renda. Os que têm renda nesse país são os que menos pagam, portanto, já foi um problema muito importante, sério e grave que foi está sendo essa aprovação, não passou ainda no Senado, mas tudo indica, a responsabilidade não é só dele, é de um Congresso também, que infelizmente foi eleito pela população e mal eleito. Essa renovação foi pior, o Congresso, os defeitos que tinha o Congresso passado, piorou com essa renovação que houve. Quer dizer, a massa que entrou no Congresso, uma grande maioria, é bem verdade que quando você fala a maioria, porque também você generalizar, como muita gente bota todo mundo na vala comum, está errado. O Congresso tem muita gente de bem, muitos homens e mulheres que lutam pelo país, que tentam, que cumprem o seu papel. Não é o caso da grande maioria que está lá servindo a grupos, a corporações, etc. Então, o governo Bolsonaro é um desastre nesse aspecto, no aspecto externo, provocação que ele tem feito a países que eram historicamente aliados nossos, até na América Latina, além da Palestina, além da questão da europeia, que também não precisava daquilo. Quer dizer, ele confunde um patriotismo que não é patriotismo, porque ele não tem um projeto para o país, um projeto de nação, de pátria, entendeu? De valores. Pelo contrário, ele está tentando vender a preços vis vamos dizer, nossos ativos no Brasil, como foi o caso da Embraer, como tem sido outros exemplos que têm se tentado. Portanto, lamentavelmente, é um desastre esse governo. Se houve o governo Temer coisas ruins, como foi a PEC dos gastos, como foi a chamada reforma trabalhista, que foi outra coisa que prejudicou o trabalhador, o Bolsonaro não se fala.
Bom, Ronaldo, cerca de 2 meses foram reveladas algumas mensagens dos procuradores da Lava Jato e do próprio Sérgio Moro, que hoje é atual ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Então, para uma parcela da população que não acreditava nessa parcialidade do Moro, ficou mais do que provado que o Moro foi um ator político, inclusive espalhando nulidades na Lava Jato. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas mensagens reveladas e qual a consequência desse ativismo judicial. Pois é, isso primeiro foi bom o papel que eles cumpriram, sobretudo esse Intercept, porque traz a tônica, né, do país uma visão que muita gente tinha dúvida. A gente está vivendo um momento com o fenômeno das redes sociais de muito fake, mas algumas coisas está se provando que realmente a justiça ela está sendo seletiva, quer dizer, aqui a gente salva, ali não salva. Aqui o que não tem eu vou há diálogos que dizem assim, tem que procurar, como dizer assim, provas, né? Tem que condenar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Uma coisa enorme e ruim para a democracia, porque estabelece uma insegurança jurídica. Nós não podemos, né? O país só pode marchar para a segurança, para a paz e para a estabilidade democrática se não existir isso. O Poder Judiciário, em última instância, é onde a gente busca o amparo, é onde há a segurança. Aliás, o Barbosa dizia que o pior das ditaduras é essa, porque você não tem a quem recorrer. Então é uma coisa muito ruim, sobretudo quando você está vendo, e no próprio Ministério Público também, essas fragilidades ou esse comportamento que é absolutamente inadequado para o que foi pedido, para o que foi de parlamentar, né? A ideia do que em 88 valorizaram e deram ao Ministério Público a força que ele tem. Hoje, mais do que nunca se vê, a necessidade de se fazer aquela proposta que está em votação, aliás, que foi aprovada pelo Congresso, que é do abuso de autoridade. Quer dizer, é preciso que se coloque limite nisso, né? Para poder a gente minimizar e depois ir corrigindo as distorções que precisa. Ronaldo, a alternativa para o Brasil é o Projeto Nacional Desenvolvimentista que está sendo protagonizado ou encabeçado por Ciro Gomes? Acho que sim. Acho que o Ciro abre uma discussão enorme, era o melhor, mais preparado na eleição passada, ainda hoje é a melhor proposta. Eu acho que a gente precisa encontrar o discurso e ter um debate nacional que possa reforçar, melhorar, aprimorar, adequar o que for necessário. Mas o Ciro, ao longo da sua experiência de vida, acumulou como base para fazer o melhor projeto para o país. O país não pode viver sem projeto, a gente não pode estar ao sabor de governos. Nós temos que ter um projeto de Estado para esse país. É preciso que a gente possa fazer isso. E o Ciro é o único que apresenta isso. As correções, o detalhe mais para lá, mais para cá, isso será feito na própria discussão que ele está fazendo com a sociedade. Não temos, por enquanto, nada melhor do que o projeto que o Ciro apresenta para a sociedade brasileira. Muito bem, falar agora de política local. Como fortalecer os partidos, em especial o PDT, você que é presidente da estadual, da executiva estadual? Olha, a gente tá vivendo uma crise que não é em todos os setores, mas inclusive dos partidos políticos. Nós temos uma deteriorização que houve, né? A criminalização que foi feita dos políticos, dos partidos, né? Pela grande mídia, por setores do próprio Ministério Público, problemas que existiram, tanto externos como internos, pela própria prática dos políticos. Isso cria uma crise muito grande. Mas é preciso que se coloque o seguinte, que o caminho que se tem é pela política. Não há outra forma da gente sair, a não ser que vai pela violência, o que não tem trazido resultados. Quem age na violência, depois você caminha para um processo depois de paz. Para você só construir a paz, que é quando você estabelece novamente vamos dizer assim, os valores institucionais e democráticos. Quer dizer, então, o extremo é quando você aplica isso. Não é o caso da gente. Eu acho que a gente já passou por caminhos que deveríamos. E uma das coisas ruins que a gente vê hoje é a apologia ao passado, a tortura, a ditadura, coisa ruim. Isso aqui que é ruim. O importante é que a gente saiba que o caminho para consolidar a justiça social, para criar uma proposta de país, é, sem dúvida, a política. Então, os partidos têm hoje o desafio de se reinventar. Eu acho que essa proposta até o PDT está fazendo aí com o movimento Darcy Ribeiro, reinventar. Isso é que a gente precisa ver. Para poder
está adequado à realidade, aos tempos novos, ao que precisa hoje para a gente atravessar essa nova fase e buscar na sociedade as respostas que a gente precisa, valorizando sobretudo o ser humano. Esse é o ponto central. As pessoas em primeiro lugar. Essa é a questão básica e que a gente precisa fazer. E o partido, a gente vai ter que enfrentar também uma dificuldade muito grande, que é o formato do Brasil, com a justiça eleitoral. É ruim, é difícil. Quer dizer, então, esse trabalho entre o fazer, o novo, responder pela sociedade e uma adequação justa. Eu digo por justa pelo seguinte, porque o judiciário faz ele, no caso eleitoral, repare, ele tem muitas coisas, são resoluções que ele estabelece com lei, ele fiscaliza, ele prepara, depois ele julga, quer dizer, não há como você compreender um agente que possa passar por todos esses fatores. Então é preciso corrigir as distorções, os erros dos partidos, simplificar, etc. Mas é preciso também uma revisão profunda na própria justiça eleitoral para que a gente construa uma democracia mais sólida futuramente, com uma política que responda aos anseios da sociedade. Perfeito. Ronaldo, como formar uma frente progressista aqui em Maceió, visto que você tem se reunido com figuras, agentes políticos das mais diversas segmentos progressistas? Você viu o Magno, recentemente o próprio Basília, a Heloísa Heleno, o Mário Agra. Então, assim, o diálogo, você está sempre aberto ao diálogo, e a construção dessa frente progressista, como é que você vê? Eu acho necessário que a gente faça isso. E não sei se a gente vai conseguir fazer disputas nos campos, vamos dizer, institucionais, para os espaços políticos que estão por vir. Mas é importante que faça isso, né? Primeiro, para poder a gente, inclusive, democratizar também esse aspecto. Quer dizer, é preciso que a gente também faça meia-culpa. Claro. Não há como a gente não entender que só tem o erro da direita. Não, a direita ela tem erros e está fazendo mais ainda. Mas nós da esquerda, em determinados momentos, muitas vezes, ou antecipamos ou atrasamos o processo. Por exemplo, o próprio movimento social, houve com o governo mais popular e democrático do Lula, houve um arrefecimento. Quer dizer, vários fatores fizeram com que também a gente precise que façam com que a gente agora faça uma avaliação. Façam, né? Aqui sentei já com agentes desse partido, como você falou, a própria Luísa Helena da Rede, né? O pessoal da Unidade Popular, do PSOL. Então, se a gente consegue ir discutindo a política, a gente vai amadurecendo e vai procurando dar uma contribuição à sociedade melhor. Isso pode ser nos seus partidos, cada um individualmente, porque na hora com essa reforma, a gente terá que sair, a disputa proporcional terá que ser isolada, nós não podemos fazer mais coligação, mas poderemos fazer coligações na majoritária. E nessa majoritária, se a gente procurar um campo que a hegemonia seja na esquerda, era ótimo. Entendeu? Não precisa, eu acho que a gente tem que avançar para o centro também. Eu acho que a gente excluir esses segmentos pode não ser o melhor caminho, embora a gente não tenha avançado muito ainda. Isso é um começo, um princípio, é muito mais. O que tem aí a vida até agora, Tiago, é muito mais uma demonstração dessas pessoas do querer, da confiança, do se aproximar, para poder a gente propor na frente o que a gente quer. Isso é que é fundamental, e acho que a gente está vivendo um momento riquíssimo para isso. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco da entrevista com o Ronaldo Lessa. Voltamos em um instante. Estamos dando início ao segundo bloco da entrevista com o Ronaldo Lessa. Ronaldo, quais são as políticas públicas prioritárias para a capital alagoana? Ela não diverge das outras cidades. As cidades, de um modo geral, eles sofrem os mesmos problemas. Maceió não é diferente. Em alguns pontos a gente tem mais necessidade. Por exemplo, saneamento, a gente precisa muito mais do que algumas cidades que avançaram mais do que a gente. A própria educação, apesar de Maceió ser melhor. A segurança pública não é muito a função do prefeito, mas hoje em dia, com a guarda municipal, a cada ano que passa, ela avança e tem outro papel que não só tratar porque quando ela foi criada, a ideia era apenas proteger o patrimônio público
né, municipal. Hoje não, a Guarda é muito mais, ela também é uma força auxiliar, ela tem papel de proteger também a sociedade. Enfim, a outra questão que a gente precisa fazer, a gente começou no meu governo passado, e pensei, não avancei, não cheguei a concretizar tudo, por exemplo, a democratização nas escolas, sim, eu consegui que todas as escolas fizessem o processo eleitoral para, né, através de um conselho, a gente eleger o dirigente da escola, foi um grande avanço. Mas, por exemplo, o orçamento participativo que a gente começou, não foi uma coisa que eu não levei a cabo, não consegui um nível de organização que a gente pudesse dialogar direto com aquelas comunidades para a gente saber a prioridade delas no bairro. E é muito importante isso. É uma coisa que não está nos livros, mas a gente, quando na prática, quando vai a uma determinada região, precisa saber qual é a prioridade deles no sentido, além da ótica do governo para lá. Entendeu? Às vezes, eu me lembro de um caso aqui, que a população queria colocar mais uma escola para ficar mais perto, para não fazer transporte das crianças e facilitar para os próprios pais. Mas, por exemplo, como o orçamento era pouco naquela região, o pessoal preferiu pavimentar a rua de acesso ao cemitério. Ele diz: a gente não quer mais enterrar nossos mortos na lama. Quer dizer, são essas coisas que é muito importante para uma cidade. É diferente, por exemplo, de um projeto de um país, você está entendendo? É um projeto de nós moramos aqui. Nós precisamos conversar com seus atores. A universidade, por exemplo, eu quis fazer um centro administrativo e depois a universidade, os comerciários, etc. E a sociedade me impôs, no bom sentido, porque eu trabalhei sempre com conselhos, que o correto era a gente revitalizar o centro de Maceió. E foi o que eu fiz, comprei o Hotel Beris, passou a ser secretaria hoje de Segurança Pública, o prédio que era do Produban, a gente, né, adquiriu esse espólio para ser também o espaço do Estado. Enfim, a gente resolveu trazer para o centro da cidade as repartições para fortalecer o centro e como um instrumento de revitalização do centro de Maceió. Toda a quadra do palácio, enfim. Então esse debate tem que existir com os comerciantes, com comerciários, com o povo, com o vendedor, com o ambulante, com todos os atores desse processo, para a cidade viver numa harmonia. Você desenvolve ações de trabalho, claro que tem um planejamento estratégico. A gente não pode também, por exemplo, eu soube até que o prefeito vai dar continuidade agora à Via Norte. É fundamental aquela obra. Você ligar toda a região do Benedito Bentes aqui a L101 Norte, imagine como estrategicamente como isso vai ser bom para toda aquela população que mora aqui. Então, são essas coisas que são estratégicas, que precisa ser planejada. E a gente, mantida essa candidatura, se a gente chegar a formar uma proposta, a ideia de uma candidatura do PDT, como foi o pedido do presidente, a gente está tentando construir isso, nós vamos, não só o PDT em si, mas até outros atores fora do partido, vamos tentar ampliar o leque de debate para que a gente discuta a nossa cidade dentro dos valores, numa visão bem mais ampla, entendeu? Do que não a tecnicista. Por exemplo, eu além de ser engenheiro civil, fui professor, passei uma época estando no CEPA e tal. Quer dizer, tem uma parte que foi a formalização nossa. Já tive a experiência de ser prefeito e de governador. Mas, apesar da gente já ter essa experiência, não significa que a gente sabe tudo. E que cada momento, Tiago, os desafios são outros. Eu governei Maceió com 600 mil habitantes, hoje tem mais de 1 milhão. Você está entendendo? Quer dizer, então é portanto que a gente tem que estar atualizado para responder aos desafios que a gente está vivendo. Então eu espero, claro, eu sabia que precisava, o futuro da gente era turismo, e a gente
gente lutou muito e tem hoje aeroporto e centro de convenções graças a determinações nossas e o apoio que eu tive também do povo para a gente construir tudo isso e do governo. Eu quero também deixar registrado. Aquele aeroporto foi na época do presidente Lula que a gente conseguiu a construção desse aeroporto. Então, essas coisas, mas eu tirei a Ceasa do centro, embora a gente tenha hoje um mercado numa situação que precisa rever aquela situação ali. Não é boa, entendeu? Tem tanto hoje a venda em varejo como em grosso. É preciso que a gente melhore aquela situação. Aí eu estou falando o governo como um todo, não só a prefeitura, porque ali há um problema de o prédio é do Estado e o que usa é da prefeitura. Enfim, tem vários problemas que a gente tem de trânsito, etc. Mas precisa de uma grande discussão. E a gente espera, se for o caso, contribuir de qualquer maneira. Sendo o PDT aqui, a gente indo numa campanha, ampliar para fora e contribuir de qualquer forma, como hoje, por exemplo, eu tenho tentado. Na cultura, botei recursos agora, por exemplo, a Vila Olímpica, aquela que o Cícero fez, eu botei recursos agora, vamos ver se a gente faz uma piscina lá, o prefeito está nessa ideia, o Daniel, que era o secretário do esporte, está recebendo esse recurso, foi eu que botei emenda, quer dizer, eu não esqueço de Maceió, eu tenho feito esse período que eu fiquei em Brasília, sempre colocando recursos, como coloquei para a cultura, o Festival do Bumba Meu Boi, é o 27º ano, começou comigo em 1993, são 27 anos de festival, e eu assisti as 2 noites aqui, não todo o tempo que eu não aguentei, eu tinha até que viajar no dia seguinte, último dia eu perdi os 2 últimos apresentações que eu tinha que viajar para São Paulo, mas enfim, tem muito o que se fazer e pensar sobre a nossa Maceió. Então, Ronaldo, pensando na sua trajetória, e é importante que se diga uma trajetória vitoriosa, exitosa, à frente da prefeitura, do governo do estado, como na Câmara dos Deputados Federais, exitosa. Eu gostaria que você falasse a respeito de Maceió, da atual gestão. O que você acha da atual gestão do Rui Palmeira e o que você mudaria dessa gestão, colocando em prioridades aspectos e pautas diferentes da que hoje é prioritária do Rui Palmeira. Uma coisa que eu mudava no Palmeiras, se eu puder, cada dia que eu tiver a oportunidade de conversar com ele me dê brecha, porque também é preciso que o dono do cargo lhe dê liberdade para você sugerir. Principalmente eu que não estou ocupando cargo nenhum, não sou vereador, não sou deputado, não sou, né? Mas como seria, por exemplo, melhorar a relação com o servidor público. Eu acho que é muito importante que haja, eu acho até que ele depois que ele retirou aquela proposta, né, tem visto isso, que é necessário melhorar uma relação com o servidor para construir junto, porque é o servidor que faz que executa a nossa proposta de governante. São eles que fazem. É ele que atende o povo no posto de saúde, é a moça que faz a merenda, é o professor que dá aula. Entendeu? Isso é muito importante. Então isso é uma das coisas que eu aconselharia sempre que eu tiver com o Rui, eu aconselharia. Sei que ele está vivendo um momento dificílimo, porque as cidades, de um modo geral, estão sofrendo muito. Quer dizer, o dinheiro para a saúde não é suficiente, não é só Maceió. As cidades do interior estão gastando mais do que os 20%. A Constituição manda para gastar com saúde e eles estão gastando mais e não conseguem dar conta. Né? Então não é fácil a crise que está vivendo. Eu vi ele até dizer que, dependendo dessa questão da Previdência, ele não sabe, pelo menos saiu da imprensa. Não sei se é fake ou não essa história, mas estão colocando na boca dele que está difícil até de manter a folha. Quer dizer, então é um momento difícil. Mas, por outro lado, eu estou sabendo que ele está conseguiu um empréstimo grande, que há obras como de saneamento e de mobilidade para ser feita. Eu tinha falado anteriormente aquela obra da Ecovia Norte, se não me engano, né? Ali que é entre Benedito Bentes e isso é muito importante. À beira da lagoa, né, é outra coisa que eu também acho que deve ser prioridade. Algum tempo atrás, no período que eu estava lá na prefeitura, eu já tinha falado, e não estava tão ruim como está agora. Está muito ruim, mas eu soube também, não pelo Rui, porque às vezes que eu tive com ele foi em momentos de solenidade, por exemplo,
do Ginga, Maceió, que foi também outra coisa que a gente, esse dinheiro foi para capoeira, para as escolas e tal. Aí não dava tempo de você ter uma conversa maior. Que há todo um projeto ali para melhorar aquilo ali, que é preciso, tá? Tá uma situação muito difícil. Então, alguns pontos eu tendo a oportunidade, eu sugeriria. O centro da cidade deu uma melhorada também, estava muito ruim. Não sei como está agora. Mas em relação a 2 meses atrás, deu uma organizada melhor. Falei até com o Bolivar, que é hoje secretário dessa área, até me propondo para ajudá-lo, porque há uma possibilidade da gente conseguir uma mudança das emendas que coloquei para a infraestrutura e gostaria de, se tivesse essa possibilidade, eu ajudar aqui ainda nessa fase que ele está vivendo. Se eu pudesse contribuir, e diria essas as sugestões que eu daria, algumas que eu me lembrei agora, das quais precisava ser colocada. A educação não sei como é que está, espero que esteja saindo bem, entendeu? E, enfim, mas essa parte de saneamento, eu soube que ele, nesses empréstimos, vai dar prioridade a isso. Eu não sei essa parte quantitativa, mas é também importante que ele possa também avançar nisso, se bem que sempre o saneamento sempre foi uma coisa afeta o Estado, era uma questão, porque a concessão é do município, mas a Maceió sempre deu essa concessão ao Estado por cada casal, que era uma empresa forte, e para casal era importante ter Maceió. Por quê? Porque com o lucro de Maceió, pode-se fazer as cidades que dão prejuízo. Agora, é preciso que também haja um entendimento entre prefeito e governo e prefeitura, para que, por exemplo, pelo menos em determinadas áreas, por exemplo, saneamento básico, ela possa ir avançando, porque não pode ficar no déficit que Maceió está tendo. Eu gostaria de saber quais foram os maiores desafios que você teve à frente desses tão diversos cargos públicos. Rapaz, é tanta coisa que eu já passei. Eu passei de vereador, que a gente não falou, mas fui vereador em Maceió. E foi a eleição mais difícil, eu ganhei por um voto. Você imagina. Né? E em seguida foi que fui eleito prefeito, né? E eu peguei também um período, Tiago, muito difícil, porque foi logo depois da Constituição de 88. Então, por exemplo, aí a cidade, o município passou a ser ente federativo. Então ele começou, por exemplo, a responsabilidade da saúde passou a partir daquele momento histórico da Constituição. Antes não era, eu fui o primeiro prefeito, basicamente, que peguei, né, a implantação disso. Né? E antes peguei como vereador, eu fui o relator do plano diretor de Maceió. O primeiro plano diretor de Maceió, depois da Constituinte, fui o relator. Entendeu? Era o único, acho que engenheiro civil, não me lembro se tinha outro. Mas eu era engenheiro civil e me colocaram como relator, o que me deu uma honra muito grande de ter feito isso. Então foi muitos desafios. Tive a honra de ser presidente da AMA, que foi muito bom, porque aí eu aprendia não só a dificuldade minha de prefeito de uma cidade grande, mas a do cidade pequenininha, que também está lá o meu colega prefeito sofrendo. Depois eu fui presidente da Frente Nacional dos Prefeitos do Brasil. E foi esse cargo que me fez o BID me convidar para eu ser consultor do BID nos Estados Unidos. Eu fiquei o ano de 97 lá. Quer dizer, essas coisas todas foram desafios na vida, mas aprendizado muito, tá entendendo? Porque você vai acumulando experiência, né? Aí vê que você pode fazer melhor aqui, você errou naquele ponto. Outras coisas a gente fez, de inovou, né? Por exemplo, eu vejo aquela parte fechada da Pajuçara, né? Que é uma coisa enorme de lazer. Aquilo ali eu plantei naquela época. Então teve algumas coisas que a gente plantou. Sabe outra coisa que, por exemplo, já fui homenageado em outros estados no Brasil? O primeiro centro de gerenciamento de crises nas polícias do Brasil foi eu que criei aqui em Alagoas. Depois o resto do Brasil copiou. E depois a gente ganhou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. A polícia nossa, que antes de eu entrar diziam que era gangue fardada. Quer dizer, via a polícia como uma coisa ruim, quando na verdade era meia dúzia de policiais que não honravam a farda, mas a grande maioria dos 10, 12 mil policiais naquela época eram pessoas de bem, tanto era que a gente ganhou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Quer dizer, então essas coisas todas, eu acho que são coisas que a gente tem de orgulho,
porque a gente teve coragem de inovar. A primeira Secretaria da Mulher do Brasil, o único primeiro estado do Brasil a implantar secretaria, fui eu aqui como governador. Quer dizer, a gente inovou, a gente não só criar a roda. O que a gente já tinha visto bom fora, a gente trouxe para cá. E o que a gente não tinha visto bom, mas os livros, a experiência da vida, nos indicavam que a gente devia experimentar, a gente fez. E depois recuou em algumas. Não consegui fazer melhor, por exemplo. Eu disse que eu fiz a gestão democrática depois, como fiz em Maceió, depois fiz no estado todo, mas não consegui orçamento participativo. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria, se eu tivesse a outra oportunidade de um dia voltar a ser prefeito ou ajudar alguém a ser, eu acharia que era bom, porque eu acho que você coloca a sociedade também responsável pelo processo. Você está entendendo? Não é só os vereadores. Não são 25 pessoas que podem representar 1 milhão, no sentido da coisa mais próxima. Então, você dividir essa responsabilidade com mais gente é melhor. Não sei se foi isso que você colocou, mas eu... Sim, perfeito. Ronaldo, muito se fala no partido, na sua pré-candidatura a prefeito de Maceió, você já até abordou sobre isso na entrevista. Eu gostaria de saber como o partido vem caminhando e vem construindo para afirmar essa candidatura do Ronaldo Lessa a prefeito de Maceió 2020. Não tem a vontade, por exemplo. Eu mandei pela primeira vez para o Lupe, eu pesquisa porque saiu aí do Instituto Paraná, eu vi nas redes sociais, mandei para o Lupe. Por que mandei para ele? Para poder dar uma satisfação a ele, que foi ele que inventou minha candidatura. Eu, na verdade, tinha dito desde janeiro a Cátia, ao Júdice e ao Corinto, que eu queria que poderia ajudar algum dos três que fosse escolhido, e eu seria um consultor deles. Queria ser um colaborador para falar. Não tinha ideia de me candidatar. O Lupe, quando vem aqui, é que fica botando na minha cabeça que eu não devia vestir o pijama, não devia me aposentar, que eu estava querendo jogar dominó só. Então você vai ter que... Entendeu? Aí eu assumi a presidência e a candidatura. A presidência eu já estava topando. Eu ser o presidente para organizar o partido, eu disse, era a minha última missão, de lá eu ia vestir a pijama. Mas o Lupe, não, você ainda é cedo, sobretudo no momento que o Brasil está vivendo, a gente precisa, por exemplo, de alianças. Aquela questão que você puxou antes, nas capitais, nas cidades grandes. Alianças, quer dizer, então talvez o seu nome possa aglutinar, e eu acho que pode ajudar, porque, por exemplo, quando eu fui, os 4 anos que eu fui deputado, os 4 anos eu fui eleito coordenador da frente, por mais que cada candidato era de um partido, cada deputado era de um partido, e os senadores eram 3 de partidos diferentes. E a gente conseguiu harmonizar isso, quer dizer, conviver com respeito, a todo mundo e trabalhar na direção de favorecer o Estado de Alagoas. Na hora das questões polêmicas ideológicas nacionalmente, cada um tomava sua posição em respeito ao seu partido. Mas quando o assunto era um assunto convergente, a gente estava aqui brigando por Alagoas. Então, essa candidatura ela começa a ser pensada por mim, depois que o Lupe colocou isso, a partir de julho. Não é? Então, a Cátia e o Judson admitem, inclusive, que eu deveria capitanear esse processo. Eles estão dispostos a ajudar, a estar junto, lutar, e a ser até candidato a vice-prefeito, ou a vereador e tal. O Corinto tem uma posição diferenciada, ele já tinha um grupo que ele está trabalhando por fora que eu digo mais amplo, além do PDT, ele está fazendo isso com pessoas fora, querendo tentar formar uma proposta que ele disse que depois apresentaria até o próprio PDT, essa proposta, para ver então quem seria o candidato do partido. A gente aqui não fez isso, ainda não estamos fazendo isso. A gente tem conversado, porque a gente não tem sido procurado, e até tem convidado também. Por exemplo, ligamos para alguma dessas lideranças, sentamos, conversamos, trocamos ideias. Eu acho que política tem que ser feita assim, sobretudo eu, como presidente do partido, não posso deixar de conversar, entendeu? Mas não há uma coisa ainda organizada. Por exemplo, você pergunta assim, você mudou sua rede social, contratou, nada, o pessoal da gente é essa turma daqui, que está fazendo a radiolegalidade, o PDT, as coisas, os movimentos, etc. Quer dizer, a gente não tem uma coisa, até porque, na verdade, ainda internamente tem 2 nomes. Na verdade, tem 2 nomes. Segundo, a convenção só pode ser
em junho, quer dizer, todo mundo é pré-candidato até chegar lá. Quer dizer, então eu sou pré-candidato e o Corinto pré-candidato. O Corinto propõe que pediu até o Lupe isso, que o Lupe fizesse uma pesquisa para ver qual era o nome mais fácil de levar a proposta, se eu ou ele e tal. Então, enfim, está muito nisso. Até porque eu acho que é preciso que a gente vá amadurecendo, Tiago, até consolidar. Não, o partido realmente ele já disse que quer, vai consolidar, então vamos agora, um dos dois vai sair. Vamos ver como é que a gente unifica isso aí em torno de um nome, entendeu? Qual é o momento que vai fazer isso. E aí começa a criar um programa, começa a construir, e aí eu acho, no meu caso, sendo eu vou fazer o que ele está fazendo já. O que ele está fazendo. Ele está fazendo com pessoas da sociedade civil, que ele tem convidado. Mas o que eu imagino também fazer. É claro que eu tenho coisas do PDT já arraigadas. O PDT tem uma história de Darcy Ribeiro, de Leonel Brizola sobre educação, sobre o trabalhismo. Quer dizer, nós temos todo um legado que isso faz parte da vida do PDT e eu vou levar adiante, né? Como eu levei como deputado. Estava lá defendendo as bandeiras do trabalhador contra aquela reforma trabalhista que só fez prejudicar. Então, esses pontos são pontos para a gente, como dizer assim, básicos. Agora, as soluções elas têm que ser ouvidas, têm que ampliar para que a gente crie essas soluções. É isso aí. Ronaldo, a dinâmica do PDT já deu uma grande mudada. Você vê os movimentos aqui fazendo seminários, a Juventude Socialista, o Movimento Cultural Darcy Ribeiro, a própria Fundação Leonel Brizola. Então, assim, as alas do partido estão se movimentando para criar essa discussão com a sociedade e trazer, inclusive, para dentro do partido para que formemos o projeto de 2020. Então, assim, o PDT ele caminha a passos largos, você nota nas manifestações, tem se feito números, e eu acredito que o PDT consegue uma representatividade, sim, para vereador em 2020, e acredito que tem grandes chances. Ainda não sabe se você ou o próprio Corinto, mas tudo indica que você, pelas pesquisas, e de conseguir essa prefeitura em 2020. Então é hora de trabalharmos para a campanha, né? Eu, como militante do PDT, afirmo, e um dos diretores do Movimento Cultural Darcy Ribeiro, que o partido está com você, por você estar do lado do trabalhador e tá nesse vínculo democrático, nessa questão de construção de partido, e você tem total apoio. Ronaldo, uma última pergunta, essa que era para ser feito ainda na questão nacional. O que é que você acredita que a gente pode como você acredita que a gente pode barrar a PEC do teto dos gastos, que vem causando essas consequências no orçamento bem drásticas, e a própria reforma trabalhista feita pelo governo Temer, um governo assim, ilegítimo para muitos, né? Como é que você vê essa questão? Bom, a primeira que você falou foi a questão da 2020, representatividade do PDT, os cargos, Judson Cabral, a própria Cátia, ninguém... Representatividade do PDT... Eu acho que o PDT tem tudo, primeiro, para fazer uma bancada. Eu acho que a gente tem nomes aqui, e nomes dos que já tiveram cargos, e novos nomes, pessoas que vão ser candidatos pela primeira vez. Aqui, inclusive, os pré-candidatos vão se reunir sábado agora. Então, há uma possibilidade grande. Nós vamos fazer uma bancada, não tenho a menor dúvida, porque são pessoas que têm respeito da sociedade, eles já colocaram o nome, tem trabalho social mesmo. Então eu acho que a gente tá indo num caminho correto. E se a gente tiver essa oportunidade de disputar a prefeitura, eu acho que também será uma candidatura séria, uma candidatura para disputar mesmo, não é uma coisa de fazer de conta. Então a gente vai, porque a gente vai ouvir a sociedade, vai trabalhar da forma com que a gente sempre trabalhou, com toda a seriedade, o apoio que o partido tem dado de fora para dentro, entendeu? Agora, de fora para dentro, que eu digo de cima, a própria direção nacional está se envolvendo, e o Ciro Gomes com isso. O Ciro
tem assim, um certo compromisso com a gente que precisa, vamos dizer assim, estar mais próximo da gente, e ele já disse que vai estar. A outra questão, que é a questão dos gastos, você falou como a gente barrar, eu acho que é aquilo que está sendo feito aí para as ruas. Não há outra forma, a lei não tem como rever a lei, a não ser fazendo outra lei, né? Então quem pode fazer isso é a sociedade, são os clamores das ruas que vai poder fazer isso, a não ser que você tivesse um congresso que pudesse rever. Não acredito que a gente tenha isso. Agora, a realidade, veja só, o governo está enfrentando tantas dificuldades, Thiago, que é possível que em determinados momentos ele vai ter que fazer, por exemplo, como é que você pode imaginar que um país que cresce a população como a gente cresce, né, você não aumente os gastos para atender essa população? Como é que você imagina que ele quer fazer desenvolvimento sem o Estado ser um dos instrumentos de vetores do desenvolvimento? Não há essa possibilidade. Quer dizer, isso vai cada vez travar mais o país. E o Lula mostrou isso com a sua tese de que ele está, inclusive, no inverso do Lula, né, que é agora de segurar o salário mínimo. Quando o pessoal dizia, a burguesia e o pessoal mais à direita dizia que se aumentasse o salário mínimo, o país quebrava. Lula mostrou o contrário. Quando você joga dinheiro da mão do pobre, ele gasta. Ele vai, ele compra, ele come, ele se veste, ele faz isso, quer dizer, gira riqueza. Ele comprou um eletrodoméstico. Você botar um rico, bota dinheiro na mão do rico, ele vai levar para a poupança. Se brincar, ele vai botar o dinheiro lá fora. Agora, aqui, ou então acumula, ou leva para o rentista, para o capital que é da grande dívida interna que a gente está tendo. Mas a massa ela precisa viver, ela precisa responder, ela precisa consumir. Isso não significa dizer que o Ciro tem mostrado o seguinte: apesar disso ser um instrumento muito importante, mas é muito mais por justiça social do que como vetor só de desenvolvimento. E foi vetor. No governo Lula foi vetor. Mas eu digo o seguinte, mas precisa de poupança também. Que aí entra a proposta do Ciro. Você também não pode imaginar que um país se desenvolva sem ter poupança. Então é necessário que a gente também estimule esse tipo de coisa. E ele até faz a crítica de que os Estados Unidos têm milhares de bancos, centenas, se não sei, chega a milhares. A gente tem 4, 5 bancos no Brasil, quer dizer, o processo foi exatamente para destruir a poupança da gente. Quer dizer, então, e a acumulação, quer dizer, você cada vez você centraliza mais a questão da riqueza em relação aos outros. Eu não sei se tem alguma coisa que você colocou que eu não respondi, mas eu acho que esses são os caminhos pelos quais a gente vai enfrentar. E vamos dizer o seguinte, vai ter respostas, Tiago, que nos momentos mais difíceis foi na Segunda Guerra, em todos os momentos, todas as crises, a criatividade e a força da população, ela dá respostas novas. Ela vai buscar uma capacidade que a gente não sabia que tinha para dar resposta para isso. Portanto, eu não tenho o menor medo desse país. A potencialidade que a gente tem em termos de riquezas naturais e com o povo que a gente tem, a gente vence qualquer obstáculo. Muito obrigado, Ronaldo. Queria agradecer mais uma vez por se comprometer em conversar com a gente. Acho que a população precisa escutar a sua voz. E o programa Café com Política vem chegando ao fim. Queria deixar claro que é um programa do PDT, um programa em parceria com a Rádio Legalidade do Movimento Cultural Darcy Ribeiro. Um forte abraço e muito obrigado. Eu que agradeço e quero dizer o seguinte, olha, estimular. Isso aqui é uma coisa nova, repare. Eu disse a você que a cada momento a sociedade responde de forma diferente. Isso eu vivi a minha época de estudante. Minha época de estudante era enfrentando a ditadura, mas sabe o que a gente fazia? De madrugada ia denunciar as torturas que estavam existindo, e foi inclusive que me levei a uma cadeia. Né? Então mas você tinha suas formas de luta. Outros radicalizaram, foram para a luta armada. Né? Hoje a gente está no microfone, no vídeo, quer dizer, dando resposta, trazendo gente, lutando contra os fakes, lutando contra o ódio, lutando contra a violência, contra as fobias.
entendendo? Mostrando que o mundo é outro, os valores universais não podem ser colocados de lado, não há desenvolvimento, nem vai ser justiça. A gente radicalizando não vai ser, nem ser a democracia. Quer dizer, as novas formas de lutas aparecem, as novas soluções aparecem. É preciso que a gente esteja atualizado. Parabéns a vocês por tudo isso que está sendo feito, inclusive aqui no nosso querido PTT. Muito obrigado, Marco.